Muito boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil, em outras partes do mundo. Os temas de hoje são os mais diversos. Faremos uma análise social e política do ano de 2013 que se encerra. Um ano que se encerra com profundas mudanças no campo político, no campo social e que nos traz já também agora uma grande motivação e preparação no campo esportivo. A gente teve a Copa das Confederações neste ano e vamos ter agora a Copa do Mundo. Já estamos aí nos próximos 6 meses e poucos dias que abrirão a Copa do Mundo de 2014. Pois bem, faremos uma análise com quem? Com pessoas especialistas que estão aqui hoje em nosso programa. Eu quero receber com muito gosto Davi Fleischer, que é doutorado em Ciência Política pela Universidade da Flórida, tem experiência na área de Ciência Política com ênfase em Estado e Governo e o seu currículo é vastíssimo. Seja muito bem-vindo, Davi. Muito obrigado, muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Igualmente. O nosso boa noite também ao Aldair José Torres de Araújo, pós-graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Sociologia pela Universidade de Brasília, atualmente professor da Universidade Católica de Brasília. Um prazer recebê-lo aqui também. Bem-vindo. Igualmente, obrigado pelo convite. Igualmente, seu currículo também, que é vastíssimo, não dá para falar tudo, mas eu quero já recebê-los aqui, pedindo aos senhores que... já de início a gente faça uma análise mês a mês do ano que está terminando agora e o quanto isso contribuiu para a mudança nas nossas vidas, das nossas famílias, neste ano que está já para findar. Começamos o ano com os novos prefeitos tomando posse, o cenário político novo, porque esse cenário político novo municipal influencia sempre e muito nas eleições futuras que virão com grandes mudanças, maiores mudanças ainda. Como é que os senhores acompanharam essa mudança do cenário político? Fiquem à vontade. Bom, em outubro de 2012 tivemos as eleições municipais e foi a eleição que mais segundo turno teve para prefeitos, né? E também tivemos a novidade de um partido novo, o PSD, que surpreendeu muita gente porque elegeu 400 prefeitos. Então, isso para um partido novato, recém-criado, foi um grande feito, né? E também foi a primeira eleição em que a lei da ficha limpa vigorou. Então, ao longo do primeiro semestre de 2013, nós tivemos várias eleições complementares de eleger prefeito de novo, porque prefeito e vice-prefeito tinham sido desqualificados já os eleitos, né, pela ficha suja. E tivemos uma reafirmação do PSB, crescendo ainda o número de prefeituras. Tivemos também uma manutenção do PMDB, PT, o que mantém o cenário político como está, não é daí? Eu vejo que, na verdade, com essa elevação do número de prefeituras por parte do PSB, foi o que alavancou a possibilidade de repente, Eduardo Campos aparecer no cenário político com possibilidades de entrar numa disputa presidencial. Gerou mais confiança para ele. Com certeza. O partido cresceu bastante, agora apresenta-se como uma força maior no cenário nacional. Proponho agora os senhores, nós vamos fazer assim no programa de hoje uma mudança constante aqui de temas. Nós tivemos em São Paulo aquela internação involuntária dos usuários de crack. Como é que os senhores analisam este ato do governo paulistano? Bom, esse é um ato que eu acho que era muito necessário, porque se o viciado não tem nenhum familiar que assina a internação dele, né, ou dela, o governo acho que tem a responsabilidade de tentar recuperar essas pessoas. Essa internação involuntária também ocorreu no Rio de Janeiro também. Então, eu acho que isso é importante para uma tentativa de reabilitar e recuperar essas pessoas. Na verdade, eu vejo também como uma tentativa de resposta à sociedade, por parte, claro, dos governos locais, com um problema que já deixou de ser um problema exclusivo de uma família ou outra. Na verdade, a questão do problema das drogas, em especial o crack, tornou-se um problema de saúde pública. A internação compulsória, tem-se toda uma discussão sobre ela, e uma polêmica em cima disso, inclusive no que tange a questão de alguns direitos, e não é talvez a mais adequada e tal, mas de qualquer maneira trata-se de uma situação que o Estado e a sociedade não tem o que fazer a não ser tomar às vezes determinadas medidas no intuito de pelo menos reduzir um tipo de problema que é muito grave. Então nesse caso
é também interessante observar isso aí. O que, de repente, sinaliza essa atitude é que o Estado começa a se preocupar com o problema que passa a ser visto efetivamente como um problema de saúde pública. E já agora, na reta final do ano, a gente viu essa pesquisa do IBGE que mostra que para cada viciado, que está em torno aí de 5 milhões, nós temos uma influência na vida de mais 4 pessoas. Então, imagine, 20 milhões de pessoas afetadas pelas drogas. Não é? E crianças. Um dos grandes problemas é que cada vez mais ela está chegando às crianças e independe de classe social. Não tem essa questão se é pobre, rico, ela está presente em todas as classes sociais. Então, isso também é um outro grande desafio que o Estado e a sociedade têm que enfrentar com muita seriedade. Recentemente, a mídia tem enfocado casos em que viciados abandonam os filhos pequenos. Essa semana teve um caso de 2 meninos, acho que um tinha 6 meses, outro tinha 1 ano e pouco, em que a mãe, viciada em crack, simplesmente abandonou os meninos. E os vizinhos escutaram as crianças chorando e chamaram a polícia. Então, afeta diretamente essas crianças que são abandonadas. E aí também tem uma outra parte da sociedade muito afetada, que é o inteiro da sociedade. Segundo boletins de ocorrências das delegacias de todo o Brasil, 80% dos crimes praticados no país, eles são motivados pelas drogas, ou por alguém que está, que o usuário está movido por ela naquele momento, ou alguém que o usuário está cometendo algum crime para se drogar, em busca de se drogar. Uma coisa utópica, mas se não existisse drogas de hoje em diante, 80% dos crimes praticados no país seriam reduzidos, segundo boletins de ocorrência das delegacias do Brasil. Você tem homicídios em conflitos entre traficantes também. Nós temos já em alguns estados brasileiros, como é o caso de Goiás, Rio Grande do Sul, Pernambuco, que tem utilizado a chamada justiça terapêutica, que ela é diferente da internação compulsória. Para esses casos em que a pessoa que cometeu o crime estava sob efeito de drogas. Então, nessa situação, uma das condições que se impõe à pessoa que cometeu o ato é que, na verdade, ele vai escolher ou cumprir a pena convencional, normal, relacionada ao crime que ele cometeu, ou então ele optar por um tratamento médico. Então, essa medida, ela tem sido interessante, uma medida que surge nos Estados Unidos e que alguns estados brasileiros começaram a adotar. Aqui em Brasília ainda não temos essa medida em andamento, mas ela já tem contribuído, trazido alguns efeitos positivos para esses casos dos crimes que são cometidos por pessoas com efeito de algum tipo de droga. Sobretudo, a gente não quer... É demais ressaltar a questão do crack, que devastador. Ele é devastador. É devastador. Tudo bem. Vamos caminhando na nossa retrospectiva do ano de 2013. Ainda estamos em janeiro. A presidente Dilma Rousseff reduz a conta de luz. Deu para sentir no bolso o valor das taxas, tarifas de luz? Muito pouco, né? Sim, mas isso contribui para o problema fiscal também. Né? Sim. Aí a gente vê que a redução foi de 18% para as residências e de até 32% para a indústria. Agora, isso era uma dívida antiga também, né? Porque, na verdade, lá atrás já havia acontecido um aumento indevido. Não justificado. Não justificado, exatamente. Então, na verdade... E o governo permitiu isso. Já foi uma espécie de devolução ao povo, à sociedade, daquilo que no passado já havia sido cobrado muito além do... É verdade. Lá em casa eu senti uma diminuiçãozinha. Ainda em janeiro, nós tivemos o segundo maior incêndio já ocorrido no Brasil numa boate. Foi a tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 241 mortos, eu acho que esse foi o resultado final, não é? Isso provocou também uma mudança nas normas técnicas de funcionamento dessas instituições. Até hoje a gente percebe que a mudança foi provocada. Talvez não seja ainda o esperado, com toda a rigidez, mas já provocou. Agora, de fato, a tragédia deixou marcas, né? Eu acho que ela revelou um problema bastante sério, que é onde está a corrupção no Brasil. Porque nós acostumamos a pensar a corrupção, sobretudo cometida, empreendida pelos políticos tradicionais. E no caso principalmente em licitações. Exatamente. E no caso da Boate Kiss, o que é que nós observamos ali?
é que a falta de uma fiscalização séria, a liberação de alvarás sem a observância de todos os requisitos de segurança, e para se chegar a isso, obviamente, alguém acaba ganhando alguma coisa nessa história. Então, ali nós observamos que existe uma outra corrupção que está presente em outros setores de agentes públicos e, às vezes, até na própria sociedade, e que nem sempre é devidamente observada. Nós vemos recentemente, na cidade de São Paulo, a corrupção de vendas de alvarás, que deu talvez 500 milhões de reais de prejuízo para os cofres da cidade de São Paulo. E agora, aqui em Brasília, recentemente, nós vimos na Ceilândia e também em Águas Claras. Taguatinga e Águas Claras. Taguatinga e Águas Claras vende de alvarás também, né? Os dois administradores foram até presos. Então, essa nova modalidade de, talvez não tão nova, né? De corrupção e de venda de alvarás. E sem falar das diversas, múltiplas, milhares de licitações de serviços e produtos que, segundo muitas denúncias e investigações e reportagens a gente viu ao longo do ano, também sempre com ali a corrupção. Isto é, ela está infiltrada. E nestes casos especificamente, a gente observa a tragédia da corrupção, porque são vidas humanas que estão sendo perdidas. Ali, nesta tragédia, a gente viu um resultado claríssimo, materializado. Todavia, outras tragédias a gente não consegue nem constatar. Exatamente, porque às vezes essa corrupção é mais difícil da população perceber a relação dela com os prejuízos sociais que se tem cotidianamente. E isso não quer dizer que a tragédia seja em menor dimensão. Exatamente. Às vezes ela pode ser até pior, dependendo do caso. É verdade. Bom, vamos agora passar para o mês de fevereiro, que também grandes modificações. PMDB assume o comando da Câmara e do Senado. E aí aconteceu, de fato, algo que afetou, inclusive, o funcionamento do governo federal, não é? O PMDB, eu tenho a impressão de que, independentemente do governo que esteja, ele sempre vai estar no poder de alguma forma, né? Nós, pela história recente do país, o PMDB sempre esteve no poder e com uma capacidade de articulação bastante significativa, muito forte, o que também demonstra todo o seu poderio. E essa capacidade acabou sendo demonstrada agora, neste ano, quando ele assume as duas casas. E apenas mencionando, deputado Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara, senador Renan Calheiros, presidente do Senado, né? Governar sem o PMDB é impossível. Lula aprendeu isso em 2003, quando o PMDB não entrou no seu governo inicialmente, mas para garantir maiorias efetivas, teve mais tarde chamar o PMDB para entrar no seu governo. Então, o PMDB tem toda essa força por suas maiorias no Congresso Nacional. A última vez que o PMDB lançou um candidato à presidência da República foi em 94, foi o Orestes Quercia. Então, o PMDB já fez parceria com o PSDB, já fez também agora com o PT para coligação eleitoral para presidente. Mas o PMDB tem essa grande força no legislativo, número de governadores bastante grande, deputados estaduais perfeitos e também vereadores. Então, o PMDB é um partido que ninguém tentando governar pode excluir. Odaí, segundo você, então, se, por exemplo, houver uma mudança no que vem, PSB, por exemplo, PMDB vai estar junto? Eu acredito que sim. Pode ser um partido de esquerda radical. O PMDB vai estar. Olha, eu gostaria de tratar um outro fator agora, religioso, em fevereiro, de grande relevância. A inesperada renúncia do Papa Bento XVI, que em fevereiro surpreendeu o mundo. Há quase 600 anos não havia renúncia de um Papa na Igreja Católica. Como é que os senhores analisam? Bom, nós temos o caso do João Paulo I, que não é que renunciou, mas dizem que foi renunciado, né? Em que ele durou 1 mês ou 2 meses e 33 dias. E morreu, né? Então, há muitas versões, né, de como é que ele morreu, etc., né? Mas um Papa renunciar é uma coisa muito inusitada. Aparentemente, o Papa Bento teve e ainda tem, né, problemas de saúde, mas estava enfrentando um grande problema dentro da Cúria, e principalmente dentro do Banco do Vaticano, e por alguma razão ele achou que não tinha capacidade de resolver esses problemas internos da própria Igreja. Então renunciou para não tentar enfrentar isso. E se sobrou para o Papa Francisco
tentar resolver, né? Dar um jeito. E ele está conseguindo, aos poucos, remanejar essas coisas. Sua leitura dessa mudança na igreja? O Papa Francisco está conseguindo conquistar o público de uma maneira em geral e deposita-se hoje uma esperança de que ele consiga fazer algumas reformas importantes na igreja a fim de que ela consiga se aproximar um pouco mais do povo. E eu acredito que até em função da própria perspectiva com a qual trabalhava o Papa Bento, não se garantia tão tranquilamente essa possibilidade de reaproximação. Agora, de fato, fica sempre um mistério no ar em relação à sua renúncia, realmente algo surpreendente. O que eu consigo observar é que a saída dele dá alguns sinais interessantes com a escolha do Papa Francisco. Acho que a igreja está, de alguma forma, se renovando, se modificando. E a visita do Papa aqui ao Brasil demonstrou... Segura que a gente fala isso. Já vem aí, já vem quando aí. chegar julho. Tá certo, tá bom. Para terminar fevereiro, médica é suspeita de matar pacientes em UTI, aquele episódio de Curitiba, no Hospital Evangélico de Curitiba. As investigações já estavam durando um ano e veio à tona aquela revelação. Aquilo chocou a todos nós, né? Sim, mas eu acho que demonstra também a insegurança que nós temos quando procuramos o sistema de saúde, seja ele público, seja ele privado, não interessa, seja ele realizado por determinadas entidades sociais. É uma situação realmente chocante e que nos coloca numa condição de total insegurança, porque estamos buscando um recurso para tentar melhorar a condição de saúde do ente querido ou nós mesmos e, de repente, algo nesse sentido, é algo... Mostrou a falta de fiscalização do poder público e também pelo Conselho Regional de Medicina no Paraná, porque estava na cara de que você tem um índice muito alto de mortalidade, que deveria ter chamado a atenção das autoridades, principalmente do Conselho Regional de Medicina. A polícia diz que aparelhos foram desligados, medicações foram suspensas e há gravações em que aquela médica diz: quero desentulhar a UTI que está me dando coceira. A gente está no começo do programa, tratando, portanto, desses temas todos aqui. Já voltaremos na sequência da nossa retrospectiva, isto é, uma análise social e política do Brasil em 2013, aqui no programa Além da Notícia. Até já.